Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês. Que a mão do Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Deus te dê sabedoria em todas as coisas, né? Que Ele fale ao teu coração. Em nome de Jesus, mais uma noite. Os nossos sentimentos aí, a família do Saulo, o Saulo filho, né? Hoje foi o enterro, né, e o velório do senhor Saulo, que morreu aos 88 anos. Agradecemos a Deus aí por todo o tempo que ele viveu, e os nossos sentimentos aí a toda a casa, a toda a família do Saulo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja sobre vocês também, dando força nesse momento, consolo, em nome de Jesus. Que Deus trate, né, cada um da família aí com graça, com amor, como Deus sempre faz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da mesa, né? Nós vamos ver alguns contextos na Bíblia de que Deus ele trata muita coisa da nossa vida, ele trata numa mesa. A gente pode dizer assim que o contexto mesa, como eu estou agora numa mesa aqui na nossa sala de jantar, mas no contexto de mesa, a gente pode dizer que é um contexto que ele foi criado por Deus. Então nós vamos perceber por vários assuntos que Deus, quando quer tratar algumas coisas, você normalmente percebe que ele leva as pessoas à mesa. Então há vários contextos de que Deus vai realizar alguma coisa, vai tratar alguma coisa, ele senta à mesa com as pessoas. A mesa, a gente pode dizer também que significa o lugar de comunhão, o lugar de união, o lugar de unidade, é o lugar onde as pessoas conversam, onde as pessoas trocam ideias, trocam informações. E nós vamos perceber na palavra de Deus a importância que tem a mesa. A Bíblia conta pra gente, por exemplo, a história de um dos filhos de Saul, que havia se perdido, né, irmão de Jonatas, que havia se perdido por aí, depois das guerras, tudo, saiu fugido. Ele era um menino paralítico, mas é interessante, eu não vou entrar no contexto, né, da história dele, mas é só trocar com você de que ele passou anos numa casa dele ali, com a família dele, e Mefibosete, ele se considerava uma pessoa sem futuro. Para vocês terem uma ideia, ele se autodenominava cão morto. Então ele olhava para ele como se fosse um cachorro morto caído no meio da rua, que todo mundo passa, às vezes até olha, mas ninguém liga, ninguém se importa. Então Mefibosete, ele tinha um pouco disso nele, de que tanto faz a existência dele como a inexistência dele. Ele achava que ele era uma pessoa que não fazia diferença para ninguém. Mas a história nos ensina que Mefibosete, ele fez diferença no coração de um rei. Davi havia prometido a Jonatas o seguinte, que se Davi morresse, Jonatas, que é um dos filhos de Saul, ele ficaria responsável por cuidar da descendência de Davi. E se Jonatas morresse, havia um acordo entre eles que Davi cuidaria dos descendentes de Jonatas. Então passou-se já um tempo, depois de muita guerra, Davi, então, ele é estabelecido como rei, e isso passa-se muitos anos. E quando Davi é estabelecido como rei, um dia ele se lembra e fala: peraí, eu fiz uma promessa a Jonatas. E aí ele pergunta a Ziba, um dos servos dele, ele pergunta assim: por acaso existe alguém da família de Jonatas, da família de Saul, que ainda vive? E aí disseram para ele: olha, tem um que é chamado Mefibosete, que é paralítico, ele vive sim. E aí Davi manda chamá-lo. Mas o interessante é que Davi manda chamá-lo, e a promessa que Davi faz para ele é que Mefibosete, a partir de hoje, você comerá sempre comigo, você comerá sempre à mesa do rei. Então,
Mefibosete, que era uma pessoa que se achava uma pessoa totalmente descartável, um zero à esquerda, que ninguém se importava, mas Deus se importava com Mefibosete. E Deus, para mostrar para Mefibosete o quanto Mefibosete era importante para ele, Deus então prepara um lugar para Mefibosete à mesa do rei. Então Davi promete a Mefibosete que a partir daquele dia, do dia que ele foi resgatado, todos os dias ele comerá diante do rei. Então, a mesa nesse contexto aqui de Davi com Mefibosete, a mesa ali significa honra. Então, quando Deus quer honrar alguém, Deus prepara banquetes que às vezes não tinha nem nada a ver comigo, nem com você, mas de repente nós nos sentamos à mesa com reis, com pessoas importantes. Eu não sei você, mas eu já participei de algumas mesas assim, bem chiques, com pessoas muito importantes, né? Em lugares que você nunca foi, que você não sabe nem o que pedir. Eu me lembro uma vez que me reuni tinha uma diretoria onde eu trabalhava, e essa diretoria estava recebendo diretores da Argentina. Então me convidaram para ir junto, para almoçar com eles, e eu era o menor ali na mesa, não sei nem por que eu fui convidado, mas é aquele negócio que você é colocado, aí fui colocado naquele lugar chique, sabe? Que passa toda hora, vem um garçom, troca o prato que está na sua frente, troca os talheres, toda hora vem, coloca um suco, alguma coisa para você beber. E eu lembro que quando eu fui olhar o cardápio, eu não entendi nada do que estava escrito naquele cardápio, que era uma casa italiana, não entendi nada do que estava escrito naquele cardápio, mas quando eu entendi ali que tinha pelo menos um bife, com um nome lá super trabalhado, eu falei pro garçom, eu quero isso daqui. E eu lembro que quando ele me trouxe o prato, e a gente é acostumado, gente pobre é acostumado a comer bastante arroz e feijão, e ele me trouxe um prato com bife bem fino, mas muito fino, quase um rosbife, na metade do prato, e na outra metade do prato era um purê, mas era assim, era um purê mais fino que essa caneta aqui, ó. Era uma raspa de purê assim, parece que ele só sujou o prato de purê, e eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu vou passar fome. E realmente comi aquilo ali, depois tive que comer alguma coisa fora dali para suprir as minhas necessidades. Mas assim, o interessante é que de repente eu estava numa mesa e as pessoas falando em outro idioma, e eu sei que eu não estava à altura de nenhuma daquelas pessoas, mas Deus muitas vezes vai usar a mesa para nos honrar. Então, de repente, você vai participar de uma mesa que você sabe que não está à altura daquelas pessoas. Então, se você sabe que não deveria estar naquela mesa, mas de repente você está naquela mesa, então é porque Deus está honrando você. Então, a mesa, ela também pode significar, como aqui na história de Mefibosete, a mesa aqui era a restauração da dignidade de Mefibosete, de uma pessoa que aparentemente ficava largada ao chão, de repente é uma pessoa que está sentada diante de um grande banquete, diante da mesa do rei. Então, foi uma das formas de Deus mostrar, de Deus restaurar a autoestima, de Deus restaurar a dignidade de Mefibosete. De repente, Mefibosete, que se sentia um ninguém, agora ele se sente alguém importante que se senta à mesa do rei. Imagina as pessoas olhando ao redor, tipo assim, puxa, eu estou aqui próximo ao rei faz 30 anos e de repente veio essa pessoa que ninguém conhece do nada e ela está sentada aqui à mesa com o rei. Isso muitas vezes é Deus usando o símbolo de que Ele está restaurando a dignidade da pessoa. A mesa também, no caso de Mefibosete, depois de anos como uma pessoa totalmente esquecida por todos, ninguém mais falava de nenhum descendente de Saul, na cabeça de todo mundo nem existia mais os descendentes de Saul, mas de repente alguém manda chamá-lo, manda buscá-lo aonde ele estava e levam para a mesa. Muitas vezes Deus vai preparar uma mesa para você e você não vai entender direito esta mesa, mas é a mesa que Deus está
usando como símbolo para mostrar para você de que a sua vergonha chegou ao fim, de que o tempo de vergonha chegou ao fim. A outra coisa que nós vemos também nessa questão de Mefibosete com Davi é que quando Davi manda chamar Mefibosete, talvez Mefibosete estivesse ali nas suas dificuldades do sustento diário, mas a promessa que Davi faz agora, fala, Mefibosete, você todos os dias vai fazer as suas refeições face a face com o rei. Todos os dias você vai fazer as suas refeições com o rei. Sabe o que isso significa também? Essa mesa para Mefibosete estava significando também o tempo final de escassez na vida de Mefibosete. Mefibosete nunca mais vai ter que se preparar, se preocupar com o que vai comer. Nunca mais vai ter que preparar a própria comida, porque os servos do rei vão preparar. Nunca mais vai ter necessidade de sair para comprar alguma coisa, porque tudo estará sendo servido à mesa. Nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede de nada, porque tudo que faz parte do banquete do rei agora faz parte da refeição diária de Mefibosete. Então a mesa, tendo como base aqui a história de Mefibosete, a mesa também ela significa provisão permanente. É Deus simbolizando para Mefibosete que o tempo de fome dele acabou e que agora vem o tempo de provisão. É Deus falando para Mefibosete que o tempo de escassez dele acabou e agora vem o tempo em que não vai faltar nada. Então, que em nome de Jesus eu profetizo que sobre a minha vida e sobre a tua vida, que essa palavra, falando aqui diretamente aqui de Mefibosete, que essa palavra de Mefibosete, ela seja um símbolo daquilo que Deus está dizendo para nós, de que Deus está preparando um banquete, Deus está preparando uma mesa no qual nós vamos sentar nessa mesa, e essa mesa vai simbolizar o tempo em que Deus está nos honrando, o tempo de que chegou o tempo da honra que Deus havia prometido para mim ou para você, que vai representar o tempo da restauração da dignidade, de você ter a sua autoestima restaurada, que essa mesa, em nome de Jesus, eu profetizo que ela simbolizará o fim da vergonha que você sentiu até então, que essa mesa, em nome de Jesus, ela simbolizará o início de uma provisão permanente, de que nunca mais você terá a necessidade de mais nada. Então, a Bíblia nos ensina que até na história de Jó, depois que Jó passa todo o sufoco que ele passou, Deus então prepara uma mesa com os parentes de Jó. E nessa mesa com os parentes de Jó, todos eles começam a trazer para Jó ouro, começam a trazer para ele animais, coisas de valor, começam a presentear a Jó. Então, nessa mesa de Jó, Deus também estava simbolizando que Deus estava, no caso de Jó, restaurando a prosperidade de Jó. Então é interessante que Deus usa o ambiente de mesa para mudar diversos tipos de circunstância. Por isso que às vezes quando você é convidado para ir a uma mesa, por mais que você se sinta envergonhado, por mais que você nem queira estar lá, pode ser que Deus é que está te convidando para participar dessa mesa. E Ele quer que você veja essa mesa como um símbolo de que há uma mudança no seu estilo de vida, de que há um encerrar de um ciclo e o iniciar de um outro ciclo, de que há um momento aí de novas coisas para acontecer na tua vida. A Bíblia também vai dizer sobre um momento de mesa interessante para nós. O povo de Israel, eles estavam escravos, eles ficaram escravos por mais de 400 anos.
E Deus então envia Moisés até lá, porque Deus tem o plano de libertar o povo dele, de trazer o povo dele para a liberdade, tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, onde eles estão sendo forçados a trabalharem, onde eles praticamente não recebem pelo trabalho que têm, a não ser a moradia e a alimentação. Então, eles estão em sofrimento e eles mesmos começam a orar a Deus e pedir socorro a Deus. Deus, nos tire do Egito, nos tire da escravidão e nos leve para a terra que o Senhor nos prometeu. E é interessante que Deus então começa ali aquele combate ali com o faraó. Então Deus lá transforma a água em sangue, depois Deus vai lá e envia as rãs. Não estou falando que a ordem é essa, mas envia as rãs, depois envia os piolhos, depois envia o granizo, envia os furúnculos na pele, envia os gafanhotos, depois envia trevas sobre o lugar. Enfim, Deus vai trazendo ali as 9 pragas, e a 10ª praga vai culminar com a morte do filho de Faraó e do filho primogênito de todos aqueles que não faziam parte de Israel. Agora, quando chegou o dia em que Deus disse: eu vou sacrificar todo filho mais velho, e Deus mata todos os filhos, todos os primogênitos do Egito. Mas para que os primogênitos de Israel não morressem também naquela noite, o que Deus diz? Deus manda eles prepararem uma mesa. E então eles preparam a mesa. Eles ali, por família, eles assam o cordeiro. Eles fazem uma refeição juntos, em família, em alguns casos até mais que uma família, se juntam ali, de acordo com o tamanho da família, se juntam ali para comer um cordeiro que foi assado. E aí Deus nesse dia institui que esse cordeiro faz parte da celebração de Páscoa. E Deus fala que não é para esquecer esse dia em que eles sentaram à mesa para comemorar a Páscoa. E Deus fala que aquele momento é o momento da libertação, da passagem do pessoal do Egito para a liberdade. Então, com isso, primeiro, a mesa, muitas vezes a mesa, o símbolo da mesa, quando Deus fala assim, se reúnam e façam tal refeição, esse símbolo da mesa pode ser um pré-aviso ou um momento que antecede uma grande libertação que Deus vai fazer. Sabe, quando a gente fala de libertação, as pessoas naturalmente já pensam em demônio. Não, às vezes é a libertação de alguém que está te oprimindo, alguém físico, uma pessoa que está te oprimindo. Às vezes é a libertação de alguém, por exemplo, que invadiu a sua casa e não quer sair. Talvez é a libertação de um carro que está te dando uma dor de cabeça lascada e ninguém quer comprar o seu carro. E Deus está falando, eu vou te libertar desse carro, desse prejuízo. Às vezes é a libertação de uma dívida que você tem. Às vezes é a libertação de um ambiente que você vive, que é semelhante ao Egito, que você vive como se fosse uma pessoa escravizada, e Deus está falando, eu vou libertar você desse ambiente e vou te levar para um outro ambiente. E é interessante que antes de Deus libertar, Ele prepara uma mesa. E nessa mesa as pessoas, antes de serem libertas, mas Deus já deu a elas a certeza de que elas serão libertas. Então é como se fosse uma mesa de comemoração antes. Então, antes, muitas vezes, de Deus realizar alguma coisa, Ele prepara para você uma mesa. E a mesa pode ser ali um prenúncio, pode ser ali um pré-momento, antes dele realizar algo tremendo na sua vida. Então, aquele convite que você recebe para estar à mesa pode ser Deus avisando você e falando para você o seguinte:
eu estou fazendo uma grande obra na tua vida e ela está para começar, então vamos nos reunir à mesa. A mesa da Páscoa, ela anunciou a libertação do povo de Israel. Talvez por esses dias Deus vai preparar uma mesa para você. E eu sinto o Espírito enquanto eu falo isso para você. Deus está prestes, Ele está preparando uma mesa. E Ele está dizendo que esta mesa é um momento que Ele vai usar como anúncio. Vai ser a mesa do anúncio de que uma nova fase de liberdade na tua vida está começando. Então, o contexto de mesa é interessante porque veja quantas coisas a gente já pegou ali na mesa de Mefibosete e agora a mesa também é um prenúncio de libertação. De libertação. Você sabe que certa vez eu fui almoçar com a minha esposa num shopping e tinha uma pessoa que a gente não via há mais ou menos ali, há uns 2 anos ou mais que a gente não via tal pessoa, e enquanto a gente estava sentado à mesa almoçando no shopping, essa pessoa apareceu. E essa pessoa, quando apareceu, ela nos fez um convite. E aí conversamos um pouco ali à mesa, ela nos fez um convite. E o convite que ela nos fez mudou a nossa vida radicalmente na questão de visão espiritual, visão ministerial. Então era um dia de uma mesa que a gente não esperava que acontecesse algo nesse sentido. Então muitas vezes a mesa, quando Deus nos convida para a mesa, muitas vezes é Deus avisando que Ele está prestes a fazer alguma coisa. Lucas capítulo 24, de versos de 28 a 31, quando conta ali dos discípulos, Jesus havia morrido, só que Jesus também já havia ressuscitado ao 3º dia, e de repente estão ali as pessoas, 2 discípulos andando tristes no meio do caminho, e um homem para do lado deles e diz assim para eles: por que vocês estão tristes? E aí eles falam para esse homem, falam: ué, você não está sabendo não? Aí eles começam a contar para esse homem tudo o que aconteceu com Jesus, que Jesus tinha morrido, e eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então eles vieram conversando com esse homem, e quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Então esse homem que estava com ele, quando viu que eles chegaram lá perto da região que eles moravam, esse homem disse assim: então valeu, até mais, tchau, tchau, outro dia a gente se vê. Mas esses homens e os discípulos o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Então, imagina que esses homens, eles estão provavelmente experimentando o dia mais triste da vida deles. Eles estão experimentando o dia mais triste da vida deles, porque Jesus havia morrido. E enquanto eles estão chorando pelo caminho, naquela tristeza, um homem começa a conversar com eles. E o homem pergunta o que foi que aconteceu, eles contam toda a história de Jesus. E aí dizem assim, ainda recriminam o homem, falando assim: ué, você não está sabendo de tudo que aconteceu com Jesus? E então esse homem começa a explicar desde Moisés até o que tinha de escritura na Bíblia, explicando que o Filho do Homem havia de sofrer e padecer. Então, quando esses homens ainda não sabem quem é esse homem, os discípulos ainda não sabem quem é esse homem, mas eles veem que é um homem entendido, eles falam: fica com a gente, não vai embora não. E aí eles entram na casa, e aí o que diz o texto? E aconteceu que, quando estavam à mesa, esses homens, eles vieram quarteirões e talvez centenas de metros, ou quem sabe quilômetros, conversando com alguém, mas sem entender com quem ele estava conversando. Mas de repente, quando eles entraram,
E convidaram esse homem que eles não sabiam quem era para se sentar à mesa com eles. A Bíblia está dizendo que este homem pega o pão, parte e o abençoa, e depois de partir o pão, deu para eles. E a Bíblia diz que nesse momento do partir do pão, conforme eu imagino que cada um ia pegando o seu pedaço de pão, quando pegava o pão das mãos de Jesus, das mãos do homem que não sabia quem era, de repente é como se os olhos espirituais se abrissem e eles vissem e falassem: peraí, é Jesus que está aqui. Então, Jesus, quando quis se revelar aos discípulos, ele se revelou quando sentou à mesa. São os mistérios de Deus. Enquanto ele não se sentou à mesa com os discípulos, ninguém sabia quem ele era. Mas depois que ele se sentou à mesa com os discípulos, então eles viram quem Jesus era. E eu não sei se você já aprendeu isso, mas para você conhecer alguém, você vai ter que sentar muito à mesa com essa pessoa. Para você ter uma ideia de quem é essa pessoa, você vai precisar sentar muito à mesa, ou seja, vai precisar gerar intimidade, gerar empatia, gerar diálogo, conversar, e isso é feito à mesa. E quando eles estavam à mesa, que Jesus deu um pedaço de pão, só aí que eles reconheceram que Deus estava na mesa deles. É só na mesa, muitas vezes, que você vai conseguir reconhecer que Deus está à mesa. E o texto diz: e eles reconheceram Jesus. Então a mesa, ela também simboliza lugar de revelação de quem Deus é. Então, para saber quem Deus é, você precisa participar da mesa. Você precisa participar da mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor, ela vai trazer para nós a revelação de quem Deus é. E que fora da mesa do Senhor, é difícil a gente conseguir entender tudo aquilo que Deus está dizendo para nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 23. Eu vou ler a partir do verso 17, né? Só por causa do contexto de mesa, que diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. E aí Paulo continua e diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, pois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a Bíblia diz para nós, ela ensina para nós aqui no contexto
da ceia, sabe? Quando você vai na igreja, você recebe ali o cálice e o pão, aquilo nós chamamos de ceia do Senhor. E é o texto que é usado, normalmente é o mais usado, é esse que eu citei de 1 Coríntios capítulo 11, normalmente a partir do verso 23, mas ele diz ali que na igreja é preparada uma mesa, não sei se você já viu, mas na igreja evangélica é preparada uma mesa, e ali você vai ter pães como símbolos, trigo como símbolos, você vai ver uvas como símbolo, e você vai ver o pão, e você vai ver também o vinho ou o suco de uva. Então a Bíblia ensina, e Jesus, ele disse que esta ceia, ela deve acontecer na igreja dele até o dia da volta dele. Então a ceia é um mandamento, é uma ordenança de Deus, de que a igreja simbolicamente se senta à mesa. A igreja se senta à mesa e ela divide o pão, compartilha o pão um com o outro, compartilha o vinho, o suco de uva um com o outro. E aí, esta mesa, então, ela tem um significado forte também de comunhão, mas o principal símbolo desta mesa que se faz na igreja é de renovação da aliança. A Bíblia diz que quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele derramou o sangue dele para perdão dos meus e dos teus pecados. E o próprio Jesus instituiu para que com regularidade, não tem prazo, não tem data, mas que com regularidade acontecesse a ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor, ela simboliza a renovação da nossa aliança com o sangue de Cristo. Por isso que o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e o vinho simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado também para a purificação dos meus pecados. Então, quando você participa da ceia na igreja evangélica, você está fazendo parte da comunhão do corpo de Cristo. Da comunhão do corpo de Cristo. Você está declarando de forma simbólica. Deus não usa a mesa para transformar a nossa vida e usa a mesa como forma simbólica de que a nossa vida vai ser transformada. Assim, a ceia é uma forma simbólica de comunhão, de unidade do corpo de Cristo. Por isso que uma das coisas que eles fazem aqui é que, para participar da mesa do Senhor, como diz, a gente precisa estar olhando para todos. Ninguém pode estar passando necessidade ao nosso lado e a gente sabendo e não fazer nada. E a Bíblia diz também que precisa haver unidade entre nós. Precisa haver uma verdadeira comunhão. Significa que nenhum cristão pode ter raiva de outro cristão. Ele é estimulado sempre por Deus e pela palavra para que ele perdoe. Então nenhum cristão pode carregar ódio, ressentimento, mágoa, amargura de ninguém. Porque se for assim, a gente não pode participar da mesa. E aí quando Paulo diz assim, examine o homem a si mesmo para depois participar, Paulo está dizendo assim, primeiro, antes de você participar da ceia, vê se você não está em dívida com alguém, ou seja, se você não está devendo perdão para alguém. E aí, qual é a ideia? A ideia é que se você estiver devendo perdão para alguém, já perdoe ali, já faz uma oração de perdão. E depois, quando tiver oportunidade, perdoe a pessoa ao vivo. Mas pelo menos ali já faça assim, Senhor, eu vou perdoar a pessoa de tal, eu declaro aqui já que eu perdoo. E aí você está apto a participar da ceia. Mas é importante você participar desse momento da mesa, desse momento de comunhão, desse momento de partir do pão. Porque é nesse partir do pão que você está renovando a sua aliança com Deus. Você está ratificando de que a sua vida pertence a Jesus e a mais ninguém. Você está ratificando de que você crê que o sangue que foi derramado na cruz foi para te salvar. Você está ratificando
de que o sacrifício realizado na cruz, ele é o seu sacrifício. Ele é o Jesus, como ele representa o Cordeiro sacrificado. Você está declarando no mundo espiritual, quando participa da ceia, de que Jesus, ele é o Cordeiro que foi sacrificado por causa dos teus e dos meus pecados. Amém? Amém? Então, a Bíblia, ela vai dizer para a gente de forma muito clara de que a mesa, ela traz também renovação de aliança de sangue com Jesus Cristo. Amém? Por isso que, só um parênteses, quando alguém, por exemplo, comete adultério, e a pessoa se diz cristã, mas cometeu adultério, a pessoa se diz cristã, mas se deitou com outra pessoa, isso não dá para explicar o contexto todo agora, mas isso são alianças de sangue que você faz. Então, para participar da ceia, você precisa se arrepender dessas alianças que você fez, declarar que não fará mais, que vai ter uma mudança de vida, e renovar, então participar da ceia e renovar a aliança de sangue com Jesus. Eu sempre ensino que a pessoa que cometeu adultério, ou que fornicou antes do casamento, essa pessoa, ela precisa entregar a sua vida novamente a Jesus. E arrependida do que fez, ela então participar da ceia. No Salmos 23, nós temos ali um clássico da mesa, que a Bíblia diz assim, no Salmos 23, sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando chega no verso 5, diz assim, preparas-me, Davi está dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui é um momento, a mesa aqui está simbolizando, no contexto aqui que Davi fala, a mesa está simbolizando o momento em que Deus prepara, em que Ele honra, em que Ele exalta aquela pessoa diante dos seus inimigos. Então, é o momento em que todos aqueles que antes queriam destruir você, eles agora estão contemplando você sentado à mesa, e não só sentado à mesa, mas eles contemplam você sentado à mesa no lugar de honra. A Bíblia, por exemplo, ela nos ensina que existem mesas que nós não devemos participar. Sabe, mesas que você sabe que é envolvida, que tem como base, o pano de fundo, o pecado, a lascívia, a luxúria. Então, a Bíblia fala para a gente, por exemplo, de Daniel, de que quando prepararam lá um banquete gigante para um menino escravo, com certeza estava com fome, quando prepararam um banquete para ele, ele disse, olha, eu não quero nada desse banquete, só prepara para mim alguns legumes e a gente vai comer só legumes. E aí 3 outros amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, seguem ele e falam, nós também, nós queremos só legumes. Eles perceberam que aquela mesa do rei era uma mesa de idolatria. Era uma mesa de comidas consagradas às outras coisas. Por isso que um cristão, a gente ensina as nossas crianças, as nossas crianças não podem comer doces de Cosme e Damião. As nossas crianças não podem comer pipoca que é estourada na escadaria do Senhor do Bonfim, que é distribuído para as pessoas. As nossas crianças, a gente não pode comer comidas de nenhum tipo de festa que é dedicado a qualquer santo, a qualquer um, seja São João, festa da Quiropito ou festa de qualquer outro santo, qualquer outra entidade. Então a gente não participa de banquetes que a gente sabe que está consagrado a entidades, a santos.
Porque esse tipo de mesa nós não podemos participar. Eu não posso fazer parte de uma mesa onde as pessoas estão decidindo quem vão matar. Eu não posso fazer parte de uma mesa onde as pessoas estão decidindo o que elas vão fazer de promiscuidade de madrugada. Eu não posso sentar numa mesa onde as pessoas só estão falando palavras de baixo calão, só estão falando palavrões, só estão falando de pornografia, só estão falando de coisas maliciosas. Eu não posso me sentar. Eu não posso sentar a uma mesa onde as pessoas estão decidindo aonde vai ser o próximo assalto. Eu não posso me sentar à mesa onde as pessoas estão decidindo o que será roubado. Então, a Bíblia ensina pra gente que a gente não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, eu não posso sentar nem à mesa de quem zomba da minha fé, eu não posso me sentar. Está lá em Salmo 1, no primeiro salmo da Bíblia. Está dizendo que eu não devo me assentar à roda dos escarnecedores, eu não me sento à mesa com essas pessoas que zombam da minha fé. Então a Bíblia ela vai dizer que muita coisa eu estou dizendo para você aqui que acontece na mesa, mas a Bíblia também está dizendo que tem mesas que a gente não pode participar. E tem mesas, como diz Davi, que a gente tem que negar mesmo. Me convidou, falou, não, mas eu não vou, porque eu sei que tem algo errado por trás. Aqui Deus está falando para Davi assim, olha, eu estou preparando uma mesa, e diante de todos os seus inimigos. E diante de todos os seus inimigos, eu estou ungindo a sua cabeça com óleo. Ou seja, eu estou mostrando diante de todos eles que você é o meu escolhido. Eu estou mostrando diante de todos eles que eu estou derramando vida em você de forma diferente, diferenciada. Ele diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu estou mostrando para todos eles que eu trato você de forma diferente. Eu estou mostrando para todos eles que por minha causa você é próspero. Eu estou mostrando para todos eles que por minha causa você venceu todos os inimigos. Você venceu todas as batalhas que apareceram na tua vida. Você venceu todas as lutas. Você se manteve firme durante todas as aflições que apareceram diante de você, não me negou, não desistiu, permaneceu fiel até o fim. E por isso eu agora unjo a sua cabeça e faço transbordar o seu cálice, mostrando para todo mundo que eu trato você de forma diferente. Deus usa a mesa para nos justificar diante dos inimigos. Deus usa a mesa para nos exaltar, para mostrar aos outros de que Ele é o teu amigo. Deus usa a mesa para mostrar aos outros de que foi Ele que te deu a vitória. A Bíblia conta também que quando estamos sozinhos, quando estamos num momento de grande necessidade, quando Deus quer nos preservar a vida, Ele também prepara uma mesa onde seria impossível preparar. A Bíblia diz que Elias, quando ele foi ameaçado de morte, indevidamente, ele saiu fugido. Indevidamente é para quem fala hoje, né? Eu queria ver eu lá na hora. Acho que eu ia desmaiar. Mas ele fugiu, porque ele ficou com medo de Jezabel. E ele já ele cai com muito sono, cansado. Ele para do lado do rio. E a Bíblia diz então que corvos traziam para ele ali carne. A Bíblia diz que em outro momento os corvos traziam para ele ali, o anjo preparava para ele pão, tinha água para ele beber. Ou seja, Deus preparou uma mesa onde não tinha a mínima condição de ter uma mesa. Então o cuidado de Deus é porque Deus queria que Elias se alimentasse, porque ele ainda teria uma grande caminhada. Uma longa caminhada. Então, é interessante de como Deus prepara a mesa para a gente em lugares que a gente não imagina que vai ter uma mesa. Como Deus honra a gente em lugares que a gente parece que não vai ser honrado.
E para fechar, para finalizar, eu quero contar aqui a história que eu acho que é uma das melhores mesas para mim, né? Com exceção da ceia, claro. Então, que Jesus prepara uma mesa na praia para restaurar a vida de Pedro. A Bíblia diz assim: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Imagina que neste momento aqui, Jesus, ele havia morrido. E aparece um homem na praia que eles não reconheceram que era Jesus. De novo, né? Não reconheceram. Lucas 24, caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram. E agora Jesus aparece na praia, mas os discípulos também não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. E os discípulos respondem para Jesus: não, nós não temos. Eles tinham tentado pescar, mas não conseguiram nada. Então Jesus disse para eles: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, lançou-se ao mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com um peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Jesus disse a eles: venham comer. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Então, os discípulos estavam entristecidos, porque na cabeça deles talvez não veriam mais Jesus. E Pedro resolve voltar à vida dele de pescador, e os outros discípulos acompanham Pedro. E quando ele passa ali a madrugada pescando, mas não pegam nada. E aí aparece Jesus na praia e diz assim: olha, tem alguma coisa para comer? Eles dizem: não, então lança do lado direito. Eles lançaram a rede do lado direito e pegaram. A Bíblia diz que eles estavam a mais ou menos 90 metros da praia. Então eles falavam com certeza gritando um para o outro. E quando eles chegam, Jesus pede para eles alguma coisa para comer. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam, Jesus já tem ali assando pão e peixe. Pão e peixe assados, prontos. Significa que Jesus não dependia dos peixes dos discípulos, iam pescar para preparar uma mesa para os discípulos. Então entenda isso. Talvez você esteja se esforçando ao máximo para tentar preparar a sua própria mesa. E Jesus está falando assim: você não vai ter que se preocupar com isso. Há uma mesa que eu já preparei para você. Há um lugar de honra que eu já separei para você se sentar à mesa. Há um espaço, há uma cadeira que ela vai ser ocupada por você nessa mesa. E eu deixei essa cadeira separada. A Bíblia diz aqui, e esse é o ponto, é que quando os discípulos chegam então à praia, Jesus fala assim para eles: venham comer. Tipo assim, já está pronto. Já está pronto. E o próprio Jesus dá pão a eles e também dá peixe assado para eles ali na brasa. Jesus tinha uma churrasqueira pronta, tinha a brasa, ele já tinha acendido essa brasa, já tinha peixe na grelha e ele nem entrou na água. E já tinha ali pão sendo assado ali também na hora, e ele nem tinha passado em nenhum lugar para comprar pão. Em Jesus está tudo o que nós precisamos. Em Jesus está a mesa que você tanto deseja há tanto tempo. O Senhor, Ele preparou já uma mesa para você. Não é uma mesa que virá com o esforço próprio, não é uma mesa que virá por causa do teu ego, não é uma mesa que virá por causa do teu suor, é uma mesa que foi preparada por Ele para você. Há um lugar de honra que Deus vai colocar você, que esse lugar ele já foi preparado para você, não é você que vai preparar.
Há um alimento, há uma provisão que Deus vai mandar para você, que não é uma provisão que você teve que pescar, não é uma provisão que você teve que fazer, não é uma provisão que você teve que trabalhar para tê-la, é uma provisão que vem do Senhor para você. Mas é interessante que Jesus prepara essa mesa. E o texto diz assim no verso 15: depois de terem comido. Então Jesus preparou a mesa, deu peixe assado para todo mundo, deu pães assados para todo mundo. E quando já está naquele momento de descontração, e sabe quando está todo mundo feliz porque comeu, está todo mundo feliz porque Jesus está ali, aí de repente, quando todos terminaram de comer, então lá no texto ele fala bem claro, depois de terem comido, ou seja, depois ali daquele ambiente de mesa, de refeição, de alegria, Jesus perguntou a Pedro, entenda o contexto, eu vou falar bem rapidamente por causa do tempo. Lembra que havia uma profecia de que Pedro negaria, que antes do galo cantar, Pedro já teria negado Jesus 3 vezes? Pois é, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro negou Jesus. Perguntaram, você é Pedro, você andava com ele. Não conheço esse homem. Peraí, você, em outro momento, né? Você é o discípulo, eu já vi você fala igual a Jesus. Não, eu não conheço, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí depois vem o terceiro. Peraí, você também é discípulo dele, você andava com Jesus. E Pedro, eu não sei quem é esse homem, eu nunca vi esse homem na minha vida, nem sei quem ele é, eu nunca ouvi falar, eu nunca andei com ele. E aí Pedro então havia negado Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele negou Jesus, ele saiu correndo e ele chorava amargamente. Então havia uma preocupação de Jesus de restaurar Pedro, porque Pedro por dentro devia estar moído, destruído, destroçado, se sentindo a pior pessoa da face da terra, o maior traidor da face da terra, porque havia negado Jesus. Então Jesus prepara uma mesa, e eu creio que a mesa foi preparada só por causa de Pedro. Jesus então preparou uma mesa, alimentou todos, Jesus criou aquele ambiente agradável, e aí Jesus começa, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Então, se Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus acaba de fazer Pedro declarar publicamente por 3 vezes que o amava. E neste momento, Jesus está restaurando Pedro. Depois disso, eles vão sair para conversar e Jesus restaura o ministério de Pedro. E Jesus já fala até daquilo que Pedro vai fazer e do que vai acontecer com a vida de Pedro, porque agora os dois já estão em unidade novamente. Então a mesa, ela gerou restauração. No caso de Pedro, a mesa gerou cura interior, gerou cura nos sentimentos, nas emoções de Pedro. A mesa colocou o espírito de Pedro em pé novamente. Então, Deus também usa a mesa para nos curar. Seja qual for o sentido que vier à tua mente de cura, há cura na mesa do Senhor também. Então, que você tenha entendido, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Senhor te ensine mais sobre a mesa, a importância da mesa. A mesa vai ser o lugar onde muita coisa vai acontecer. E quando você estiver diante de uma mesa inesperada, é você colocar no seu coração que ela foi preparada pelo Senhor e que ela está anunciando algo
que muito bom que Deus está prestes a fazer na sua vida. Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus prepare uma mesa diante dos seus inimigos e diante da presença do Senhor, porque haja restauração, transformação, provisão, cura interior, que haja honra, que haja restauração da sua dignidade, que haja finalização da tua vergonha. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, e amém.